Não há lugar melhor de se estar do que na casa do Senhor. Como nosso pastor mesmo fala, tantos lugares que eu e você poderia estar, mas estamos aqui. Poderíamos estar em frente de uma televisão, poderíamos estar em alguma festa de aniversário, poderíamos estar simplesmente dormindo, mas estamos aqui. Deus nos trouxe aqui. E pelo menos para mim é motivo de muita alegria quando eu vejo eu, a minha esposa e os meus filhos na casa do Senhor. Eu nunca vou me cansar de dizer isso e agradeço a Deus. E eu também fico muito feliz ao ver você aqui. Que estejamos sempre aqui para adorar esse Deus, para engrandecer esse Deus e para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 53, nós vamos ler dois textos nessa noite. O primeiro é Isaías 53, amém? Nós cantamos que o Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Amém? Você crê verdadeiramente que o Espírito de Deus está aqui? Curando, libertando, transformando, renovando, você crê? Amém? Glória a Deus. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Livro de Mateus, capítulo 27, a partir do 33. Mateus 27, capítulo 33, diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e diziam: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas,
salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém? Feche os teus olhos. Jesus, é muito bom estar neste lugar. É muito bom ter mais uma oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. É muito bom ter mais uma oportunidade de nos render a Ti, Pai. De confessar que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. É muito bom, Pai, ter mais uma oportunidade, Pai, de lembrar todo o Teu sacrifício, Pai, por nós. É muito bom, Pai, ter mais uma oportunidade de estarmos juntos, Pai eterno, para Te louvar e para Te exaltar. Eu Te agradeço, eu Te louvo, em nome de Jesus, amém. Nós lemos dois textos, para mim, dois textos maravilhosos, que falam muito ao meu coração, e tenho certeza que fala também ao teu coração. Textos que costumeiramente falamos em que dia? Na Santa Ceia do Senhor. Textos que poderíamos falar mais, que pelo menos para mim, traz coisas boas, de saber que eu tenho um Deus que sacrificou a sua vida por mim, que sacrificou a sua vida por cada um de nós aqui. Pena que nós, simples mortais, nós nos esquecemos tão facilmente das coisas. Esquecemos que Jesus um dia morreu por mim e morreu por você. E tudo que Ele sofreu foi por mim e foi por você. A morte de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, é o ponto principal da Bíblia. Há vários textos na Bíblia Sagrada que nos levam à morte de Jesus, à crucificação de Jesus. Os profetas no Antigo Testamento já falavam que isso iria acontecer. E nós lemos que Isaías profetizou isso, que iria acontecer a morte,
que ele seria levado como um cordeiro mudo, como uma ovelha. E esses dias eu vi uma ovelha sendo tosquiada por uma pessoa. E o tosquiador pega a ovelha, coloca no seu colo, não precisa fazer nenhuma força, e tosqueia, e tira toda a lã dela. Eu fiz essa cara que a senhora fez também, porque eu pensei que estava machucando a ovelha, mas não machuca nada. De repente, ele solta a ovelhinha toda sem a lã, joga a lã para o outro lado e ela corre para o outro. Mas ela fica ali, obediente, sem abrir a sua boca, sem resmungar, sem dar um ai. E Isaías profetizou que Jesus Cristo também seria assim. E foi assim. A crucificação na cruz de Jesus é a expressão máxima da graça de Deus, do favor de Deus por mim e por você. É a expressão máxima do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida também. E um dos textos mais conhecidos é esse que nós lemos em Isaías 53, capítulo 7, versículo 7. Se você entrar na internet, você vai ver um homem lá, hoje está tão fácil, né? Chamado Cícero. E Cícero, ele era um filósofo romano. E ele dizia o seguinte, ele considerava, né, a punição de crucificação na cruz a mais cruel, a mais aterrorizante que poderia existir na face da terra, né? E a própria Bíblia fala, a própria palavra de Deus fala, que maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E, pelo menos para mim, é muito interessante, é muito bom, é muito maravilhoso, e eu me encho de força quando eu entendo isso, quando eu creio nisso, quando isso vem à tona na minha mente, que eu tenho um Deus que morreu por mim na cruz do Calvário. Muitas pessoas dizem que o maior fenômeno na terra foi um homem ter pisado na lua, mas eu creio diferente. Eu creio que o maior fenômeno na terra foi um Deus ter pisado nessa terra, ter se tornado homem para ir até o fim, né? Num foco, né? Totalmente concentrado, né? Para morrer por mim e por você naquela cruz do Calvário. Das três formas da época de se morrer brutalmente, a cruz era a mais terrível. Depois vinha a fogueira, jogava a pessoa na fogueira, e depois era a decapitação naquela época. E é interessante que os evangelhos, eu gosto muito é um texto que sempre me chamou a atenção, a crucificação de Jesus. Entender a crucificação de Jesus num ponto, né, médico, né, na clareza da medicina. Mas o que aconteceu com Jesus? Às vezes a gente passa e lê a Bíblia, mas a gente não se aprofunda de saber, mas o que aconteceu na crucificação de Jesus? Então somente pegaram ele, colocaram ele na cruz, esticaram os seus braços, colocaram os cravos, algumas divergências se os cravos foram nas mãos ou nos pulsos, né? Mas o que realmente aconteceu? E em muitos casos, naquela época, quando se pregava um homem na cruz para ele ser morto, ele morria apenas depois de alguns dias. E todos os transeuntes que passavam, todas as pessoas que passavam, olhavam aquele homem agonizando, com os braços estendidos, com os braços pregados, com os pés pregados, né, ali naquele lugar. O corpo, diz a medicina, tem um livro, né, que você compra pela internet, R$35, né, baratinho.
e você entende um pouco mais sobre isso. O corpo passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, falência de diversos órgãos, entre outros problemas que acontecia. Essa prática, ela começou com os persas, e depois Alexandre trouxe para Roma, e os romanos aperfeiçoaram, ficaram habilidosos nessa prática da crucificação, e começaram então a crucificar as pessoas, que eles condenavam. Mas, se você conhece a Bíblia, o sofrimento de Jesus não foi na cruz, também foi na cruz, mas começou bem antes. Começou já no Getsêmani, quando ele foi orar, e todos nós sabemos que o sofrimento dele, ele começou o quê? A suar gotas de sangue. E eu fico imaginando isso e falo, meu Deus, o que é isso? Suar gotas de sangue. Eu nunca vi ninguém suar gotas de sangue, Não sei se você já viu, mas eu nunca vi. E as escolas modernas de hoje tentam, através de estudos, comprovar que tudo foi uma farsa, que nada aconteceu. Mas estudos da medicina comprovam o fenômeno. E o fenômeno de suar gotas de sangue é um estresse emocional muito grande, que um homem passa, que Jesus estava passando. Os finos capilares nas glândulas sudoríparas começam então a se romper, e misturando assim o suor com o sangue, ou o sangue com o suor, e a pessoa então começa a suar sangue. Após a prisão de Jesus, Jesus foi levado ao Sinédrio, e ali começa então mais um sofrimento. Jesus ali no Sinédrio, todos nós sabemos, ele foi esbofeteado por um soldado, pela simples razão do quê? De ficar quieto, de ficar calado. Você é o rei dos judeus? Jesus simplesmente se calou e tomou esbofeteada em todos os lados do rosto. Na manhã seguinte, após esse esbofeteamento, Jesus foi surrado, e com hematomas, desidratado e exausto por não dormir, ele é levado a quem? A Pôncio Pilatos. E Pilatos, em resposta à multidão, ele faz o quê? Ele solta Barrabás. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Porque naquela época tinha-se o costume de soltar a pessoa a quem a multidão quisesse. E eles soltam a Barrabás e crucificam a Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, então, ele é açoitado e colocado e crucificado, e foi para a crucificação. Jesus então é despido, tiram-se todas as suas roupas e suas mãos amarradas a um poste, e começam então a chicotear a Jesus. Começam então a chicotear Jesus duramente, fortemente, com chicotes pesados de couro, com duas pequenas bolas de chumbo, ali amarradas nas pontas de cada tira. Jesus então recebe açoites nas costas, de todos os lados, com força, com vigor, É chicoteado os seus ombros, as suas costas e as suas pernas. Tiras de couro, o que elas fazem? Elas cortam a pele. Tiras de couro, depois de cortar a pele, cortam os tecidos da pele, e rompendo os capilares e as veias da pele. Um sofrimento horrível.
E as bolas de chumbo, aquelas colocadas nas pontas das tiras de couro, elas produzem em Jesus hematomas, hematomas profundos e graves. E é interessante que no final do açoite, você imagina como que estavam as costas de Jesus. A pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está irreconhecível, numa massa de tecido ensanguentada. Eles então liberam a Jesus, desamarram Jesus do poste e Jesus cai no próprio sangue, na poça ensanguentada dos açoites que ele levou. Jesus, aí atiram um manto sobre ele, lhe dão um pau para simbolizar um cedro, colocam nele a coroa de espinhos, que produz na sua cabeça uma hemorragia grave, e começa a sangrar. E eu não sei se vocês sabem, mas o crânio é uma região mais irrigada do corpo humano. E, através dessa coroa de espinhos, ele começa então a sangrar, porque aquela coroa de espinhos perfura o seu crânio. Após zombarem dele, bateram em sua face novamente, tiraram o pau de sua mão, que deram como cedro, e ali então bateram em sua cabeça. E ao baterem em sua cabeça, aquela coroa de espinhos se aprofunda mais no seu crânio, e a dor é insuportável, e a dor é terrível. Tiram o manto dele, mas nessa altura, o manto já estava grudado às suas feridas, grudado aos seus hematomas. E eu sei muito bem como é isso, porque nem tanto, né? Nem tanto, mas eu sofri mais ou menos isso quando eu me queimei todo, e eu fui para o hospital num domingo, e ali eles não souberam muito o que fazer, me passaram um remédio e me ataram tudo, colocaram faixas em mim, e falaram para mim, olha, na segunda-feira você procura um especialista. E quando eu fui na segunda-feira procurar o especialista falou, mas o que fizeram com você? Não era para cobrir. E quando ele começou a tirar aquelas ataduras, eu comecei a gritar de dor. E eu lembrei disso quando eu li aqui. Que quando tiraram o manto de Jesus, eu imagino a dor insuportável que ele teve. E a dor foi tão insuportável para mim também, que eu pedi para o especialista, deixa que eu tiro. Ele falou, você quer tirar? Então você tira. E eu comecei, devagarzinho, a tirar e a suportar aquela dor. E levam Jesus para a cruz. E ali, depois de tirarem o seu manto, eles devolvem o seu manto para ele, porque era costume dos judeus. Começa então a vagarosa jornada até o Gólgota, que nós lemos em Mateus capítulo 27. 800 metros da onde Jesus estava até o Gólgota. A pesada barra horizonte da cruz é colocada em seus ombros. E Jesus ali já agonizando, sem forças, ele começa então a carregar aquela cruz. Apesar do seu esforço tão grande de ficar ereto, o peso da madeira era tanto que ele cai. Ele cai e é demais para ele carregar aquela cruz. Chamam então Simão, um homem que estava ali, e ele começa então a carregar aquela cruz até o Gólgota. Jesus tenta se levantar, mas os músculos humanos chegaram ao seu limite. Já não há mais força, já não há mais vigor para ele carregar. Aquele centurião
ansioso, querendo que a crucificação seja feita, ele chama a Simão, como eu falei, e pede a Simão para que carregue a cruz até o Gólgota. Jesus é despido novamente, exceto por uma peça de roupa que deixam nele, porque era uma permissão dos judeus daquela época. E a crucificação começa. Começa a crucificação. Jesus é jogado de costas. Com ele, a cruz, ali ele é jogado de costas na cruz do Calvário. Pegam então os cravos de ferro quadrado e prendem as suas mãos àquela madeira. Ela transpassa o seu corpo, transpassa o seu pulso ou a sua mão. O soldado então ele faz de um lado e faz do outro. E nós imaginamos a dor. Ele bate pesado, cravo de ferro, que transpassa o pulso de Jesus entrando na madeira. Rapidamente do outro lado ele faz a mesma coisa. E Jesus está ali. A barra da cruz é então levantada. E sobre o topo da inscrição, como nós lemos, lá em cima, é escrito: Jesus, o rei dos judeus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas ainda não acabou. Agora é a vez dos pés. O pé esquerdo empurrado para trás contra o pé direito. E com ambos os pés estendidos, um cravo também é batido através deles. Perfura os dois pés e perfuram a madeira. Ondas de cãibras percorrem seu corpo, causando intensa dor. Dores profundas. Ele aspira o ar, mas não consegue expirar o ar, porque a dor é imensa nos seus pulmões. Ele aspira o ar, mas não pode expirar o ar. Jesus luta para levantar, a fim de fazer uma respiração, mas não consegue. Jesus consegue dizer as seguintes frases àqueles soldados romanos que estão ali. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, ele ainda olha para aqueles soldados e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus expira mais um pouco, aspira mais um pouco, expira mais um pouco com os seus pulmões, e consegue dizer mais uma frase para aquele ladrão do seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus ainda diz uma terceira frase, olhando para sua mãe, ele diz o seguinte: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João atemorizado ali, olhando tudo aquilo, diz para João: eis aí a tua mãe. E é interessante que nós vemos isso no Salmos 22. Jesus aspira mais um ar, expira e diz mais uma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste? E é interessante que ele passa horas de dor sem limites, ciclos de contorção, cãibras nas juntas, asfixia intermitente e parcial, lascas enfiadas em suas costas já dilaceradas. Agora está quase tudo acabado. Jesus está pronto para morrer. Jesus está pronto para expirar. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Jesus diz então:
tenho sede. Pegam uma esponja molhada, o vinho azedo, que era que os soldados romanos bebiam, e deram para Jesus, levantaram para Jesus. Ele aparentemente não toma. O corpo chega ao extremo. O calafrio da morte passa por Jesus. As dores são intensas. E ele diz: está consumado, está concluído. Tudo aquilo que eu vim fazer está consumado, está concluído. Sua missão de sacrifício está cumprida. Finalmente, ele pode se permitir morrer. Finalmente ele pode se permitir morrer. E ele diz então: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Tudo que o Senhor disse que eu faria, eu fiz. Eu fui até o fim. Fui até o fim por aqueles que não mereciam, por aqueles que mereciam e por aqueles que não mereciam. João capítulo 19, verso 34, nos diz assim: mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus já estava morto, já estava tudo consumado, mas o soldado romano, ainda para ter certeza, pegou uma lança e abriu o lado de Jesus. E através daquela lança saiu então sangue e água. Água representa a água da vida, que nos lava, que nos limpa. Jesus disse àquela samaritana: se você experimentasse a água que eu tenho, nunca mais você teria sede. E dentro de você vão correr rios de água viva. Que, oxalá, nós experimentemos essa água de Jesus. Que dentro de nós vai brotar rios de água viva. O sangue, todos nós sabemos, representa a remissão de pecados. Jesus Cristo perdoa, nós somos justificados, nós nos tornamos inocentes diante de Deus, pelo sangue de Jesus. Nós temos a vida eterna, pelo sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Hoje, eu gosto muito de um hino do Voz da Verdade, que fala muito comigo, que diz assim: para quê? Para que chorar, se existe um Deus que cuida de você? Se existe um Deus que está sempre com você, para que chorar, sofrer? É interessante isso, nós pensarmos nesse sacrifício. O sacrifício de Cristo no Calvário significa que Ele colocou em mim e em você marcas que nós precisamos ter. Nós vimos que foi transpassado os seus pés, e eu entendo que nós fomos marcados por Jesus, para que Satanás, quando ele olhar para nós, ele veja que nós somos marcados, como se ele reconhecesse que os nossos pés, os pés da igreja, não estão amarrados, os pés da igreja não estão limitados, os pés da igreja não estão presos. Os pés da igreja, e a igreja somos nós e somos você. Nós devemos caminhar, seguir, com toda dificuldade, com todos os problemas, mas seguir segundo a palavra de Deus. Caminhar, sabendo que nós temos um Deus que está conosco. Suas mãos foram transpassadas, as mãos dele foi marcada para nos trazer fé. E nós temos um exemplo bem clássico na Bíblia, que é Tomé. Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos, mas Tomé não estava junto. E todos falam para Tomé: Tomé, ele ressuscitou. E Tomé não creu. E Jesus então aparece para Tomé e mostra as marcas. E Tomé então crê. E Jesus fala para Tomé:
Tomé, só porque você viu, você crê? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Nós não vemos Jesus, pelo menos eu nunca vi Jesus, mas nós sentimos Jesus. Eu sinto Jesus quando eu estou aqui louvando, cantando, adorando, quando estou aprendendo, eu sinto que Jesus tem cuidado de nós e Ele está com todos nós. Os joelhos de Jesus servem, joelhos pregados ali na cruz do Calvário. Ele foi um intercessor diante do Pai. É a marca que está na igreja, porque quando a igreja ora, o céu estremece, milagres acontecem, as janelas se abrem e nós somos intercessores também. Quando nós oramos, nós profetizamos a cura. Eu entendo que nada nós fazemos aqui por acaso. Tem um significado e nós precisamos descobrir esse significado e entender que a oração, como já foi falado aqui, né, tem um grande poder. A Bíblia diz que quando um justo ora, né, coisas acontecem. Jesus foi ferido na cabeça. Jesus foi ferido na sua cabeça. Jesus foi levado para a cruz. Nós nunca fomos levados para a cruz. E eu começo a imaginar esse sofrimento e penso assim, eu nunca sofri tamanha dor. Então para que chorar? Para que chorar? Né? Se eu tenho um Deus que se importa comigo. E o mais interessante de tudo isso, o mais maravilhoso de tudo isso, queridos, é que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele está aqui. Ele está aqui para me abençoar, Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui nesta noite para você entender um pouquinho mais desse sacrifício. Quem dera nós lembrássemos dele mais dia das nossas vidas. Amanhã é segunda-feira, chega o nosso corre-corre e nós esquecemos de lembrar desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele entrega o seu espírito, Pai, está consumado, num ato voluntário, num ato sem pressão, num ato independente de qualquer situação, enfrentando e vencendo a morte e o inferno, para levar cativo o cativeiro, para trazer sobre nós o poder da ressurreição, para nos ensinar, olha, eu venci a morte, e todos vocês, todos nós, vocês também vão vencer. Haverá um tempo, queridos, que toda lágrima será enxugada. Talvez hoje foi um dia difícil para cada um de nós, um dia de lágrima, um dia de tristeza, não sei, ou talvez tenha sido, mas Deus, haverá um tempo, quando tudo isso acontecer, quando nós formos para a glória, que Jesus vai enxugar de nós toda lágrima. Cristo, após a sua morte, desceu ao inferno, e ali libertou os cativos de Satanás. Jesus tem poder para libertar todo e qualquer cativeiro, em todas as crenças, né? Em todas as áreas da nossa vida, pois Ele venceu a morte. A igreja que somos nós temos esse poder, foi nos dado esse poder, de libertar, de curar, de restaurar, de fazer acontecer em nome de Jesus. Uma vez essa igreja santificada, essa igreja separada, ela exerce o poder de Cristo contra demônios, principados e potestades. Em nome de Jesus Cristo. Quando Ele consumou ali, Ele nos deu todo esse poder. E às vezes eu fico me perguntando, por que muitas vezes temos medo? Se todo o poder já é nos dado, Satanás já é vencido, ele está debaixo dos nossos pés. Por que então temos medo? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então por que o medo? Momentos, tudo bem. Temos momentos de tristeza, de choro, de lágrima, de decepções, mas não podemos viver eternamente nesses momentos. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Quando estivermos nesse estado, lembremos de Jesus na cruz do Calvário, que foi até o fim,
por mim e por você. Os evangelhos não relatam, os evangelhos dizem que Jesus apenas foi crucificado, mas não detalha, mas que você tenha curiosidade de saber o quanto Jesus sofreu por mim e por você, naquela cruz do Calvário, para nos trazer vida, e vida em abundância, para nos trazer vitória, e vitória em abundância, para nos trazer ânimo, ânimo em abundância, para nos trazer vida e vida em abundância, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele tem operado, tudo aquilo que Ele já fez, Ele está fazendo e Ele irá fazer ainda. Se você tiver fé, se você acreditar, se você não se entregar, se você não desistir, eu creio que a glória da segunda casa será muito mais do que da primeira, né? Que o Senhor vai nos abençoar como tem nos abençoado, Ele vai continuar nos abençoando, e logo nós veremos muitos frutos neste lugar. Eu creio assim, em nome de Jesus, queridos, que nós possamos sempre nos lembrar de Jesus, para nos fortificar, para nos animar e para nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Se essa simples palavra, humilde palavra, ela falou com você, se você se lembrou de alguma coisa, se você quer nesse momento expressar aí a sua gratidão a Deus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, eu gostaria que você pensasse um pouco, que você agradecesse a Deus por esse sacrifício. Foi torturado, humilhado, crucificado, né? Pregaram ali o prego nas suas mãos, nos seus pés, mas eu gostaria que você agradecesse a Deus. Se você sair daqui hoje dizendo: Senhor, muito obrigado, eu já vou ficar muito feliz, e Deus vai ficar muito mais feliz ainda, por esse seu muito obrigado. E eu não me canso de agradecer. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua morte na cruz do Calvário, por ter enviado o seu único e precioso Filho para morrer por todos nós, por homens pecadores, por homens que não mereciam essa morte tão cruel e violenta. Pai, que todos os dias da nossa vida, Pai, eu digo todos mesmo, Pai, nós possamos te agradecer, possamos olhar para os céus e dizer: obrigado, obrigado porque o Senhor desceu, porque o Senhor teve um plano de salvação, e nesse plano incluía a tua morte, a morte na cruz do Calvário. Jesus, eu estou muito feliz nessa noite, estou muito feliz de ter me lembrado por mais uma vez do teu sacrifício, e eu acredito nele, Pai, eu acredito nele, Pai, eu acredito nele, Pai. Isso me traz força, isso me traz vida, isso me traz vigor. Pai, que a tua igreja aqui nessa noite, Pai, saia daqui fortificada, saia daqui cheia, Pai, saia daqui repleta, Pai, saia daqui animada, Pai, para vencer mais um dia, mais uma semana, mais um mês e mais um ano, Pai, porque logo, Pai, o ano de 2024 está chegando, Pai, e nós precisamos de força, Pai, porque o Senhor mesmo disse, Pai, que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor também disse para que nós tenhamos bom ânimo, Pai, que o Senhor venceu, e nós também vamos vencer, Pai, e é nessa fé, Pai, Deus, que nós queremos continuar, Pai, mediante os problemas, mediante as dificuldades,
mas nós queremos continuar contigo, Pai, porque entendemos e cremos que é o melhor lugar, Pai, de se estar na tua casa, Senhor amado, nos teus caminhos, na tua direção, Pai. Deus, que possamos nos esforçar, Senhor amado, para levar essa tua palavra, levar esse teu sacrifício, Pai, tão grande, Pai, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, para que elas também creiam, Pai eterno, e para que elas também estejam aqui. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai eterno, quando entristecemos o teu Espírito, quando o Senhor não se agrada de nós, quando nós, Senhor amado, fazemos tudo por conta própria, quando nós não deixamos o Senhor participar da nossa vida. Senhor, nos perdoa, Pai eterno, e fica conosco, Pai eterno, e nos abençoe, Pai eterno. Que essa palavra, Pai, continue falando aos corações de cada um aqui, Pai eterno. Deus, durante esta noite, durante o dia de amanhã, Senhor amado, durante todos os dias da nossa vida. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço, Jesus. Você, Jesus, é maravilhoso. Você é o amigo mais chegado que um irmão. Você nos consola, você nos anima, você nos fortalece. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que veio. E obrigado pela tua presença em nós. Um dia estaremos todos juntos. Estaremos contigo, Pai. Ceando contigo, estaremos assentados à mesa contigo. Estaremos te vendo face a face, Senhor. E aí, Pai, nós iremos te perguntar tantas coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, Pai. Tantos porquês, Pai, que acontecem na nossa vida e nós não temos respostas, Senhor. Mas o Senhor vai nos explicar tudo. O Senhor vai sentar conosco e vai nos dizer o porquê de tantas coisas que nós não entendemos nessa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio que tudo isso está muito breve, Pai. Falta só um pouquinho, Pai. Só um pouquinho, Senhor amado, para que o Senhor leve a tua igreja, Pai. Uma igreja santa e lavada pelo teu sangue, Pai eterno. Oh, Jesus, que Oxalá, Pai eterno, o Senhor venha, Pai. Que Oxalá, Maranata, venha o Senhor Jesus para buscar a tua igreja, para buscar as nossas vidas. E então, Senhor, reinaremos contigo eternamente. Oh, Jesus, obrigado por essa noite tão renovadora, por essa noite tão maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor.